Você já se perguntou como é possível alcançar milagres financeiros em sua vida? E se eu te dissesse que existe um segredo oculto nas palavras de Jesus, algo que muito poucos conhecem, mas que tem o poder de transformar completamente sua realidade financeira? Imagine a possibilidade de ver suas dificuldades financeiras se dissiparem e serem substituídas por uma prosperidade abençoada. No vídeo de hoje, vamos explorar um tema poderoso. Jesus te ensina a alcançar milagres financeiros. Vamos desvendar um caminho divino para a prosperidade e como os ensinamentos de Jesus podem tocar diretamente em suas finanças, trazendo uma esperança renovada e uma fé inabalável. Deus muitas vezes guarda segredos em suas palavras, segredos que, quando descobertos, podem revolucionar nossas vidas. A questão que surge é: você está pronto para descobrir esses segredos? Está preparado para entender como a fé em Jesus pode ser a chave para liberar bênçãos financeiras em sua vida? Vamos adentrar juntos nesta jornada e descobrir o que o Espírito Santo quer nos revelar. Nos próximos minutos, você aprenderá a interpretar as palavras de Jesus de uma maneira que talvez nunca tenha imaginado. Vamos mergulhar nas Escrituras e encontrar respostas para suas ansiedades financeiras, descobrir como a fé pode ser o diferencial que você precisa e entender o plano divino para sua prosperidade. E não se trata apenas de soluções temporárias, mas de um caminho contínuo de bênçãos e abundância que Deus tem reservado para você. Antes de começarmos o estudo, convido você a comentar "Paz em Cristo" abaixo. Isso demonstra seu compromisso com a fé e nos ajuda a espalhar esta mensagem divina para mais pessoas necessitadas. Curtir e se inscrever no canal é um ato de fé também, pois ao fazer isso, você ajuda a difundir a palavra de Deus, permitindo que outras pessoas também possam se beneficiar deste conteúdo. Muitas pessoas, assim como você, usam este conteúdo como um apoio espiritual, especialmente aquelas que não têm uma igreja por perto. Precisamos que todos participem ativamente, e é por isso que incentivamos que comentem "Paz em Cristo" antes de cada estudo. A penúltima lição de hoje pode conter a chave para desbloquear uma bênção em sua vida. Vamos começar esta jornada transformadora e descobrir como Jesus pode guiar você a milagres financeiros. Prepare-se para uma revelação divina que pode mudar sua vida para sempre. Abraão, conhecido como o pai da fé, é um exemplo poderoso de como a confiança em Deus pode trazer provisão e abundância. A história de Abraão nos ensina que a obediência e a fé inabalável são recompensadas com bênçãos inimagináveis. Abraão foi chamado por Deus para deixar sua terra e seguir para um lugar desconhecido. Imagine a coragem e a confiança necessárias para obedecer a essa ordem. Abraão não apenas confiou na promessa de Deus, mas também agiu conforme essa confiança. Em Gênesis 12, 2-3, Deus prometeu a Abraão: "Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados." Essa promessa se estendeu não apenas à vida de Abraão, mas também às suas gerações futuras. Deus mostrou-se fiel em prover tudo o que Abraão precisava ao longo de sua jornada. Mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis, como quando ele e sua esposa Sara já eram avançados em idade e ainda não tinham filhos, Deus cumpriu sua promessa e lhes deu Isaque. Ao longo da vida de Abraão, vemos diversas situações em que a provisão de Deus se manifesta de maneira clara e poderosa. Quando Abraão e Ló se separam, Abraão permite que Ló escolha primeiro a terra que desejava. Ló escolhe a terra mais fértil, enquanto Abraão fica com o restante. Mesmo assim, Deus renova sua promessa a Abraão,
garantindo que ele e seus descendentes herdarão a terra e serão grandemente abençoados. Gênesis 13, 14 e 17. Outro exemplo notável é o sacrifício de Isaque. Deus pede a Abraão que sacrifique seu único filho, Isaque, como uma prova de fé. Apesar da dor e do conflito interno, Abraão obedece. Mas, no último momento, Deus providencia um carneiro para ser sacrificado em lugar de Isaque, demonstrando que ele é o Deus da provisão. Gênesis 22, 1, 14. A história de Abraão nos ensina que a confiança em Deus é a chave para experimentar suas bênçãos. Assim como Abraão, devemos estar dispostos a deixar para trás nossas zonas de conforto e seguir a direção divina, mesmo quando não compreendemos completamente o caminho. A fé nos conduz a passos ousados, e esses passos nos aproximam das promessas e da provisão de Deus. Você já parou para pensar que suas dificuldades financeiras podem ser uma oportunidade para demonstrar sua fé em Deus? Assim como Abraão, sua confiança inabalável em Deus pode ser o segredo para liberar milagres financeiros em sua vida. O que Deus fez na vida de Abraão, Ele também pode fazer na sua. Basta crer, confiar e obedecer. Outro ponto importante a destacar é que Abraão não experimentou a provisão de Deus de forma imediata. Houve momentos de espera, dúvidas e provações. No entanto, Abraão permaneceu fiel e paciente, acreditando que Deus cumpriria suas promessas no tempo certo. Da mesma forma, devemos aprender a confiar e esperar no tempo de Deus, sabendo que Ele é fiel para prover nossas necessidades. A história de Abraão nos oferece valiosas lições sobre confiança, obediência e paciência. Ao colocarmos nossa fé em ação, assim como Abraão fez, podemos testemunhar a provisão divina em nossas vidas. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e suas promessas permanecem verdadeiras. Portanto, siga o exemplo de Abraão e mantenha sua fé inabalável, pois Deus é fiel para prover tudo o que você precisa. A vida de José é uma das histórias mais inspiradoras da Bíblia, especialmente quando falamos sobre milagres financeiros e provisão divina. José, o filho amado de Jacó, passou por inúmeras adversidades antes de alcançar a posição de governador do Egito. E sua história é um testemunho do poder da fé e da perseverança. José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, levado ao Egito e comprado por Potifar, um oficial do faraó. Mesmo em meio a essa situação difícil, José permaneceu fiel a Deus e não deixou de confiar em seu plano. Em Gênesis 39, 2-3, lemos que o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e vivia na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Apesar de ser acusado injustamente e lançado na prisão, José continuou a confiar em Deus. Deus estava com ele na prisão, e José encontrou favor aos olhos do carcereiro, que o colocou como responsável por todos os prisioneiros. A perseverança de José em manter sua fé foi recompensada quando ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó, e mais tarde, o próprio sonho do faraó, que previa 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. Impressionado pela sabedoria e discernimento de José, o faraó o nomeou governador do Egito, encarregando-o de armazenar alimentos durante os anos de fartura para que o povo pudesse sobreviver durante os anos de fome. Em Gênesis 41, 39 e 40, o faraó disse a José: "Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você será o responsável pelo meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você." A trajetória de José nos ensina que, mesmo em meio a dificuldades e injustiças, a fé em
Deus pode nos levar a posições de grande honra e responsabilidade. Sua fidelidade e confiança em Deus resultaram em bênçãos não apenas para ele, mas também para todo o povo egípcio e sua própria família, que encontrou refúgio no Egito durante os anos de fome. A história de José também nos mostra que Deus tem um propósito maior para nossas vidas e que as adversidades que enfrentamos podem ser parte do plano divino para nos preparar para algo grandioso. José nunca desistiu de sua fé, mesmo quando tudo parecia perdido, e sua perseverança o levou a alcançar a prosperidade e a provisão divina. Você pode estar enfrentando dificuldades financeiras agora, mas lembre-se de José e sua jornada. Mantenha sua fé em Deus, confie em seus planos e acredite que Ele é capaz de transformar sua situação. Assim como Deus elevou José de escravo a governador, Ele pode fazer milagres em sua vida financeira e abrir portas que você nunca imaginou. A história da multiplicação dos pães e peixes é uma das demonstrações mais impressionantes de como Jesus pode suprir nossas necessidades de maneira sobrenatural. Relatada nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, esta passagem nos mostra o poder da compaixão e da fé em ação. Jesus estava ensinando uma grande multidão e chegou o momento em que as pessoas começaram a sentir fome. Os discípulos sugeriram que Jesus despedisse a multidão para que pudessem ir comprar comida nas aldeias vizinhas. Mas Jesus tinha um plano diferente. Ele disse a seus discípulos: "Deem-lhes vocês algo para comer." Marcos 6:37. Os discípulos ficaram perplexos, pois só tinham 5 pães e 2 peixes, o que era claramente insuficiente para alimentar uma multidão de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. No entanto, Jesus tomou os pães e os peixes, deu graças e os repartiu entre a multidão. Milagrosamente, todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Marcos 6:41-44. Esse milagre é um exemplo poderoso de como a fé e a obediência a Jesus podem resultar em provisão abundante. Podemos aprender algumas lições importantes com esta história. Em primeiro lugar, Jesus nos ensina a ter compaixão pelos necessitados e a confiar em sua capacidade de suprir nossas necessidades. Mesmo quando enfrentamos situações aparentemente impossíveis, devemos lembrar que Jesus pode realizar milagres em nossas vidas. Além disso, a multiplicação dos pães e peixes nos mostra a importância de sermos gratos pelo que temos, por menor que seja. Jesus deu graças pelos poucos pães e peixes antes de realizar o milagre, demonstrando que a gratidão é um componente essencial para atrair a provisão divina. Quando agradecemos a Deus pelo que temos, abrimos as portas para que Ele multiplique nossas bênçãos. Outro aspecto importante é a confiança em Jesus. Os discípulos poderiam ter duvidado ou recusado a ordem de Jesus, mas em vez disso, obedeceram e distribuíram os pães e peixes. Sua obediência foi um passo crucial para que o milagre acontecesse. Da mesma forma, devemos confiar em Jesus e seguir suas instruções, mesmo quando não entendemos completamente o plano divino. A história da multiplicação dos pães e peixes também nos lembra que Deus é capaz de nos prover de maneiras inesperadas e milagrosas. Muitas vezes, limitamos nossa visão e pensamos que a solução para nossos problemas financeiros deve vir de fontes óbvias e previsíveis. No entanto, Deus pode surpreender-nos com sua provisão usando recursos que nunca imaginaríamos. Por fim, a abundância resultante do milagre, 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe, simboliza a generosidade de Deus. Ele não apenas supre nossas necessidades, mas nos abençoa abundantemente, de maneira que possamos compartilhar com os outros. Quando experimentamos a provisão divina, somos chamados a ser instrumentos de bênção na vida das pessoas ao nosso redor.
Portanto, ao enfrentar dificuldades financeiras, lembre-se da história da multiplicação dos pães e peixes. Confie em Jesus, seja grato pelo que você tem e esteja disposto a obedecer às suas instruções. Deus é capaz de realizar milagres em sua vida e prover abundantemente para todas as suas necessidades. A história da pesca milagrosa, encontrada em Lucas 5:1-11, é um exemplo extraordinário de como a obediência a Jesus pode resultar em bênçãos e provisão abundante. Nesta passagem, vemos Jesus se aproximar de Simão Pedro e seus companheiros pescadores após uma noite inteira de pesca infrutífera. Jesus entra no barco de Simão e o pede para afastar-se um pouco da margem para que ele pudesse ensinar as multidões. Após ensinar, Jesus disse a Simão: "Vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca." Lucas 5:4. Simão Pedro, um experiente pescador, poderia ter questionado a instrução de Jesus, já que havia passado a noite toda sem sucesso. No entanto, ele respondeu: "Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes." Lucas 5:5. Ao obedecer a Jesus, Simão Pedro e seus companheiros pegaram uma quantidade tão grande de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Eles chamaram outros pescadores para ajudá-los, e ambos os barcos ficaram tão cheios de peixes que começaram a afundar. Diante desse milagre, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus, reconhecendo sua própria indignidade e a grandeza de Jesus. Jesus então disse a Simão: "Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens." Lucas 5:10. A pesca milagrosa nos ensina lições valiosas sobre fé, obediência e a provisão divina. Em primeiro lugar, vemos que a obediência a Jesus, mesmo quando suas instruções parecem contrárias à lógica humana, pode resultar em bênçãos abundantes. Simão Pedro confiou em Jesus e obedeceu, e sua fé foi recompensada com uma pesca extraordinária. Além disso, essa história destaca o poder de Jesus para transformar situações aparentemente sem esperança. Os pescadores tinham passado a noite inteira sem pegar nenhum peixe, mas um único comando de Jesus mudou completamente sua sorte. Da mesma forma, Jesus pode transformar nossas situações financeiras, por mais desesperadoras que possam parecer, em momentos de abundância e provisão. A pesca milagrosa também nos mostra a importância de reconhecer e confiar no poder de Jesus. Simão Pedro, ao presenciar o milagre, humilhou-se diante de Jesus e reconheceu sua própria indignidade. Isso nos lembra que, quando colocamos nossa confiança em Jesus e reconhecemos sua autoridade, Ele é capaz de realizar milagres em nossas vidas. Além disso, a história da pesca milagrosa serve como um chamado para um propósito maior. Jesus não apenas abençoou Simão Pedro com uma pesca abundante, mas também o chamou para ser pescador de homens. Isso nos ensina que a provisão de Deus não é apenas para nosso benefício pessoal, mas também para que possamos cumprir um propósito maior em nossas vidas. Ao enfrentarmos dificuldades financeiras, devemos lembrar da história da pesca milagrosa e confiar que Jesus pode prover de maneira sobrenatural. Precisamos obedecer suas instruções, mesmo quando não entendemos completamente, e confiar em seu poder para transformar nossas situações. Jesus é capaz de realizar milagres em nossas vidas financeiras e nos conduzir a um propósito maior. A história da viúva de Sarepta, encontrada em 1 Reis 17:8-16, é um relato poderoso sobre a confiança em Deus e a provisão divina em tempos de necessidade. Durante um período de seca e fome na terra, Deus instruiu o profeta Elias a ir até a cidade de Sarepta, onde uma viúva cuidaria dele.
Quando Elias chegou à cidade, encontrou a viúva colhendo gravetos. Ele a pediu um pouco de água, e enquanto ela ia buscar, ele também pediu um pedaço de pão. A viúva respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição, para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. 1 Reis 17:12. Elias disse à viúva para não ter medo e seguir em frente com seus planos, mas primeiro preparar um pequeno pão para ele. Ele prometeu que o Deus de Israel não deixaria faltar farinha na vasilha, nem azeite na botija, até o dia em que o Senhor fizesse chover novamente sobre a terra. A viúva, em um ato de fé, obedeceu às palavras de Elias. E como prometido, a farinha e o azeite não se acabaram, e ela, seu filho e Elias tiveram o que comer durante todo o tempo de seca. 1 Reis 17, 15, 16. Esta história nos ensina várias lições importantes sobre fé, obediência e provisão divina. Em primeiro lugar, a viúva demonstrou uma fé inabalável ao obedecer à instrução de Elias, mesmo quando parecia ilógico dar parte do pouco que tinha. Sua obediência resultou em uma provisão milagrosa que sustentou sua família durante o período de fome. Além disso, a história destaca o poder da generosidade e da confiança em Deus. A viúva não hesitou em compartilhar o pouco que tinha, confiando na promessa divina de que seria recompensada. Sua generosidade e fé abriram caminho para um milagre em sua vida. Da mesma forma, quando somos generosos e confiamos em Deus, podemos experimentar sua provisão de maneiras inesperadas e miraculosas. A viúva de Sarepta também nos ensina que Deus muitas vezes usa os meios mais improváveis para prover nossas necessidades. Quem poderia imaginar que uma viúva com quase nada seria usada para sustentar um profeta de Deus durante um tempo de fome? Isso nos lembra que Deus pode usar qualquer pessoa ou situação para abençoar nossas vidas e suprir nossas necessidades. A história da viúva de Sarepta é um exemplo poderoso de como a fé e a obediência podem atrair a provisão divina. Quando enfrentamos dificuldades financeiras, devemos lembrar dessa história e confiar que Deus é capaz de suprir nossas necessidades de maneiras milagrosas. Ele é fiel para honrar nossa fé e obediência, assim como fez com a viúva de Sarepta. Ao continuarmos nossa jornada, lembre-se de que a fé em Deus e a generosidade podem ser a chave para liberar milagres financeiros em sua vida. Confie nas promessas divinas e esteja disposto a agir conforme sua direção, mesmo quando parece ilógico. Deus é capaz de prover abundantemente e transformar sua realidade financeira. A história da moeda na boca do peixe, encontrada em Mateus 17, 24 e 27, é um exemplo surpreendente de como Jesus pode prover para nossas necessidades financeiras de maneiras inesperadas. Nesta passagem, vemos como Jesus demonstra seu poder e conhecimento divino, ao mesmo tempo em que ensina uma lição sobre provisão e obediência. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto do templo abordaram Pedro e perguntaram se o mestre deles não pagava o imposto. Pedro respondeu que sim, mas quando voltou para casa, Jesus o antecipou e perguntou: "O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros?" Pedro respondeu: "Dos outros." Jesus então disse: "Então, os filhos estão isentos, mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e tire o primeiro peixe que você fisgar. Ao abrir sua boca, você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles para pagar o meu imposto e o seu." Mateus 17, 25, 27.
Pedro fez conforme Jesus ordenou e, de maneira milagrosa, encontrou a moeda na boca do peixe, suficiente para pagar o imposto de ambos. Esta história nos ensina várias lições valiosas sobre a provisão divina e a confiança em Jesus. Primeiramente, vemos que Jesus conhece nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Ele sabia da abordagem dos coletores de impostos e já tinha um plano para suprir essa necessidade. Isso nos lembra que Jesus está ciente de nossas preocupações financeiras e tem o poder de prover para nós de maneiras que nem imaginamos. Além disso, a história destaca a importância da obediência às instruções de Jesus. Pedro poderia ter duvidado da ordem incomum de Jesus, mas em vez disso, ele obedeceu e foi recompensado com uma provisão milagrosa. Isso nos ensina a confiar em Jesus e seguir suas orientações, mesmo quando elas parecem incomuns ou ilógicas. Outra lição importante é que Deus pode usar recursos inesperados para suprir nossas necessidades financeiras. Quem poderia imaginar encontrar uma moeda na boca de um peixe? Isso nos lembra que Deus é soberano e pode usar qualquer meio para nos abençoar e prover para nossas necessidades. A história da moeda na boca do peixe também nos ensina sobre a responsabilidade de cumprir nossas obrigações financeiras de maneira honrada e justa. Jesus não usou seu poder para evitar o pagamento do imposto, mas encontrou uma maneira de pagar de acordo com as leis vigentes. Isso nos lembra da importância de sermos honestos e responsáveis em nossas finanças, confiando que Deus proverá para nós à medida que agimos com integridade. Por fim, essa história nos encoraja a ter uma fé ativa e confiante em Jesus. Ele é capaz de realizar milagres em nossas vidas financeiras e prover de maneiras que nunca imaginaríamos. Quando enfrentamos dificuldades financeiras, devemos lembrar da moeda na boca do peixe e confiar que Jesus tem o poder e o desejo de suprir nossas necessidades. Ao refletirmos sobre essa história, sejamos encorajados a confiar em Jesus e obedecer suas instruções, sabendo que Ele está ciente de nossas necessidades e é capaz de prover abundantemente. Deus é fiel e seu poder de provisão é ilimitado. A história da viúva e as moedas de cobre, relatada em Marcos 12, 41, 44 e Lucas 21, 1-4, é um exemplo tocante de generosidade e fé, e nos mostra como Deus valoriza nosso coração e nossas intenções, independentemente da quantidade que oferecemos. Jesus estava no templo, observando as pessoas colocarem suas ofertas na caixa de tesouro. Muitas pessoas ricas davam grandes quantias, mas Jesus notou uma viúva pobre que colocou 2 pequenas moedas de cobre, de muito pouco valor. Jesus chamou seus discípulos e disse: "Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que deram ao tesouro, pois todos eles deram do que lhes sobrava. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver." Marcos 12, 43, 44. Esta história nos ensina várias lições importantes sobre a fé, generosidade e o coração de Deus. Primeiramente, vemos que Deus valoriza a intenção e o sacrifício por trás da nossa oferta, mais do que a quantidade em si. A viúva deu tudo o que tinha, mostrando uma confiança total em Deus para suprir suas necessidades. Sua oferta, embora pequena em valor monetário, era grande em termos de fé e dedicação. Além disso, a história destaca a importância da generosidade, mesmo em tempos de escassez. A viúva, apesar de sua pobreza, escolheu dar o que tinha, demonstrando que a verdadeira generosidade não depende de nossa riqueza, mas de nosso coração disposto a ajudar. Deus vê e honra nossos sacrifícios e ofertas, especialmente quando damos com um coração cheio de fé e amor. A história da viúva e as moedas de cobre também nos lembra que Deus conhece nossas circunstâncias e nossas limitações. Ele
Não espera que demos além do que somos capazes, mas valoriza profundamente quando damos com um coração sincero e generoso. Isso nos encoraja a sermos fiéis e generosos com o que temos, confiando que Deus proverá para nós e multiplicará nossas bênçãos. Além disso, essa passagem nos desafia a reavaliar nossas próprias atitudes em relação à generosidade. Muitas vezes, podemos nos sentir tentados a dar apenas o que é conveniente ou o que sobra, mas a viúva nos ensina que a verdadeira generosidade envolve sacrifício e confiança em Deus. Devemos nos esforçar para dar com um coração puro e altruísta, sabendo que Deus valoriza nossa oferta, independentemente do valor monetário. Por fim, a história da viúva e as moedas de cobre nos lembra que Deus vê e recompensa a nossa fé e generosidade. Ele é um Deus justo e misericordioso, que honra aqueles que confiam nele e que dão com um coração sincero. Quando enfrentamos dificuldades financeiras, podemos nos inspirar na história da viúva e lembrar que nossa fé e generosidade têm um valor imenso aos olhos de Deus. Ao refletirmos sobre essa história, sejamos encorajados a confiar em Deus para suprir nossas necessidades e a sermos generosos com o que temos, sabendo que Ele é fiel para nos recompensar. Deus valoriza nosso coração e nossas intenções, e Ele é capaz de prover abundantemente para todas as nossas necessidades. A parábola dos talentos, encontrada em Mateus 25, 14 e 30, é uma das lições mais poderosas de Jesus sobre responsabilidade, diligência e fidelidade. Nesta parábola, Jesus conta a história de um senhor que, antes de viajar para longe, distribui seus bens entre seus servos, confiando-lhes diferentes quantidades de talentos, que eram unidades de dinheiro na época. A um servo, o Senhor entregou 5 talentos, a outro 2 talentos, e a um terceiro 1 talento, conforme a capacidade de cada um. O servo que recebeu 5 talentos negociou e ganhou outros 5. Da mesma forma, o que recebeu 2 talentos ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento, por medo e negligência, enterrou-o na terra e não fez nada com ele. Quando o Senhor voltou, ele pediu contas aos servos. Os 2 primeiros foram elogiados e recompensados por sua diligência e fidelidade. O Senhor disse a ambos: "Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor." Mateus 25, 21. No entanto, ao servo que enterrou seu talento, o Senhor disse: "Servo mau e negligente. Devias então ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu voltasse, receberia de volta com juros o que é meu." Mateus 25, 26, 27. A parábola dos talentos nos ensina várias lições importantes sobre a administração dos recursos que Deus nos confia. Primeiramente, somos chamados a ser diligentes e responsáveis com o que recebemos, sejam bens materiais, habilidades ou oportunidades. Deus espera que usemos nossos recursos sabiamente e multipliquemos o que Ele nos deu. Além disso, essa parábola destaca a importância da fidelidade. Deus valoriza a nossa fidelidade no uso dos recursos, independentemente da quantidade. Não importa se recebemos muito ou pouco. O que importa é como utilizamos o que nos foi confiado. Aqueles que demonstram fidelidade e diligência no pouco são recompensados com mais responsabilidades e bênçãos. A parábola também nos ensina a importância de não permitir que o medo e a negligência nos impeçam de agir. O terceiro servo, movido pelo medo, enterrou seu talento e perdeu a oportunidade de multiplicá-lo. Da mesma forma, devemos superar nossos medos e inseguranças, confiando que Deus nos capacita a usar nossos recursos de maneira eficaz.
Outra lição valiosa é que Deus espera que sejamos proativos na administração dos recursos. Os servos fiéis tomaram a iniciativa de negociar e multiplicar os talentos recebidos. Isso nos desafia a buscar ativamente maneiras de fazer crescer e prosperar os dons e recursos que Deus nos confiou. A parábola dos talentos também nos lembra que haverá um dia de prestação de contas. Deus avaliará como administramos os recursos que nos foram confiados. Nossa fidelidade e diligência no uso desses recursos determinarão as recompensas e responsabilidades futuras. Portanto, devemos viver com uma mentalidade de mordomia, reconhecendo que tudo o que temos pertence a Deus e devemos administrá-lo para a sua glória. Ao enfrentar desafios financeiros, lembre-se da parábola dos talentos e busque ser diligente, fiel e proativo na administração dos recursos que Deus lhe deu. Confie que Ele é capaz de abençoar e multiplicar seus esforços e use seus talentos para honrar a Deus e abençoar os outros. A história da multiplicação do azeite da viúva, encontrada em 2 Reis 4:1-7, é um relato extraordinário do poder de Deus para prover milagrosamente em tempos de necessidade. Essa história nos mostra como a fé, a obediência e a generosidade podem abrir portas para a provisão divina. Uma viúva de um dos discípulos dos profetas procurou Eliseu em desespero, pois seu marido havia morrido e ela estava endividada. Os credores ameaçavam levar seus 2 filhos como escravos para saldar a dívida. Eliseu perguntou à viúva o que ela tinha em casa, e ela respondeu: "Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite." 2 Reis 4:2. Eliseu então a instruiu a pedir emprestadas muitas vasilhas vazias aos vizinhos, entrar em casa com seus filhos e fechar a porta. Em seguida, ela deveria derramar o azeite naquelas vasilhas, reservando as que fossem enchendo. A viúva fez conforme Eliseu instruiu, e milagrosamente o azeite continuou a fluir até que todas as vasilhas emprestadas estivessem cheias. Quando não havia mais vasilhas vazias, o azeite parou de fluir. Eliseu então lhe disse: "Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar." 2 Reis 4:7. Esta história nos ensina várias lições importantes sobre fé, obediência e provisão divina. Em primeiro lugar, vemos que Deus pode usar o que temos, por menor que seja, para realizar grandes milagres. A viúva só tinha uma pequena vasilha de azeite, mas Deus multiplicou aquilo que ela tinha em abundância. Isso nos lembra que não devemos subestimar os recursos que possuímos, pois Deus é capaz de multiplicá-los de maneira milagrosa. Além disso, a história destaca a importância da obediência às instruções divinas. A viúva seguiu as orientações de Eliseu, mesmo que parecessem incomuns, e sua obediência resultou em uma provisão abundante. Da mesma forma, devemos estar dispostos a obedecer à direção de Deus, confiando que Ele tem um plano perfeito para nossas vidas. Outro aspecto importante é a fé ativa da viúva. Ela acreditou nas palavras de Eliseu e agiu de acordo com essa fé. Sua ação foi um passo crucial para que o milagre acontecesse. Isso nos ensina que a fé sem ação é estéril. Precisamos agir conforme nossa fé, confiando que Deus é capaz de realizar milagres em nossas vidas. A multiplicação do azeite da viúva também nos mostra a importância da comunidade e do apoio mútuo. A viúva pediu vasilhas emprestadas aos vizinhos, envolvendo a comunidade no processo do milagre. Isso nos lembra que, em tempos de necessidade, podemos contar com o apoio daqueles ao nosso redor e que Deus pode usar outras pessoas como instrumentos de sua provisão. Por fim, essa história nos encoraja a confiar que Deus é capaz de suprir
nossas necessidades de maneiras inesperadas e milagrosas. Quando enfrentamos dificuldades financeiras, podemos lembrar da multiplicação do azeite da viúva e confiar que Deus é fiel para prover. Sua provisão é abundante e Ele é capaz de transformar nossas circunstâncias. Ao refletirmos sobre essa história, sejamos encorajados a confiar em Deus, obedecer suas instruções e agir conforme nossa fé. Deus é fiel para multiplicar o que temos e suprir nossas necessidades de maneiras milagrosas. A provisão do maná no deserto, relatada em Êxodo 16, é uma história poderosa que demonstra o cuidado contínuo de Deus por seu povo, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Após serem libertos da escravidão no Egito, os israelitas enfrentaram a dura realidade do deserto, onde a escassez de alimentos ameaçava sua sobrevivência. Os israelitas começaram a murmurar contra Moisés e Arão, dizendo: "Quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito. Lá nós nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos toda a comida que quiséssemos. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome." Êxodo 16:3. Em resposta, Deus prometeu suprir as necessidades de seu povo de uma maneira milagrosa. Deus instruiu Moisés a dizer ao povo que ao entardecer ele lhes daria carne e pela manhã pão. E assim aconteceu. Ao anoitecer, codornizes cobriram o acampamento e pela manhã uma camada de orvalho ao redor do acampamento se transformou em algo fino e escamoso, como geada na terra. Quando os israelitas viram isso, perguntaram: "O que é isso?" Pois não sabiam o que era. Moisés lhes disse: "Esse é o pão que o Senhor lhes deu para comer." Êxodo 16:15. O maná, que significa "o que é isso?" em hebraico, foi a provisão diária de Deus para os israelitas durante os 40 anos em que vagaram no deserto. Cada manhã, exceto no sábado, eles coletavam o maná, que era descrito como parecido com sementes de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Êxodo 16:31. Deus instruiu que recolhessem apenas o suficiente para cada dia, exceto na sexta-feira, quando recolhiam uma porção dupla para que pudessem descansar no sábado. A história do maná no deserto nos ensina várias lições valiosas sobre fé, provisão divina e dependência de Deus. Em primeiro lugar, vemos que Deus é fiel para suprir nossas necessidades diárias. Mesmo em meio às circunstâncias mais desafiadoras, Ele proveu o suficiente para cada dia, nos lembrando de confiar em sua fidelidade e cuidado constante. Além disso, o maná nos ensina a importância da obediência às instruções de Deus. Os israelitas foram instruídos a coletar o maná diariamente, confiando que Deus proveria para o dia seguinte. Aqueles que tentaram guardar o maná para o dia seguinte, fora das instruções de Deus, descobriram que ele estragava e criava vermes. Isso nos lembra que a obediência às instruções de Deus é essencial para experimentar sua provisão e bênçãos. A história do maná também nos ensina sobre a importância da dependência diária de Deus. Ele supria suas necessidades diariamente, o que os forçava a confiar nele continuamente. Isso nos desafia a confiar em Deus dia após dia, sabendo que Ele é fiel para prover o que precisamos, quando precisamos. Além disso, o maná aponta para Jesus, o pão da vida, João 6,35. Assim como o maná sustentou os israelitas no deserto, Jesus é nosso sustento espiritual, provendo para nossas necessidades mais profundas e oferecendo vida eterna. Isso nos lembra que nossa verdadeira provisão vem de uma relação íntima com Jesus, confiando nele para suprir todas as nossas necessidades. Ao enfrentarmos dificuldades financeiras ou outras necessidades, lembremos da história do maná no deserto,
Confiemos na fidelidade de Deus para prover, obedecendo suas instruções e dependentes dele diariamente. Deus é fiel e sua provisão nunca falha. A história da viúva e o profeta Eliseu, encontrada em 2 Reis 4:1-7, é um testemunho comovente da provisão divina em tempos de desespero. Esta narrativa nos ensina como a fé e a obediência podem abrir portas para a generosidade de Deus, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. A viúva de um dos discípulos dos profetas procurou Eliseu dizendo: "Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos." Eliseu perguntou-lhe o que ela tinha em casa, e ela respondeu: "Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite." 2 Reis 4:1-2. Eliseu então instruiu a viúva a pedir vasilhas emprestadas aos seus vizinhos, não poucas, mas muitas, e entrar em casa, fechar a porta e derramar o azeite nas vasilhas vazias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu, e o azeite continuou a fluir, até que todas as vasilhas emprestadas estivessem cheias. Quando não havia mais vasilhas vazias, o azeite parou de fluir. Eliseu então lhe disse: "Vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto." 2 Reis 4:7. Essa história nos oferece várias lições importantes sobre a fé, a obediência e a generosidade de Deus. Primeiro, a viúva mostrou uma fé inabalável ao seguir as instruções de Eliseu, mesmo quando parecia ilógico. Sua obediência resultou em uma provisão milagrosa, que não apenas pagou suas dívidas, mas também sustentou sua família. Além disso, a história destaca a importância de usar os recursos que temos, por menores que sejam. A viúva tinha apenas uma botija de azeite, mas Deus multiplicou isso de forma abundante. Isso nos lembra que não devemos subestimar o que temos, pois Deus pode usar até mesmo o menor dos recursos para realizar grandes milagres. A história também nos ensina sobre o papel da comunidade e da cooperação. A viúva pediu vasilhas emprestadas aos seus vizinhos, envolvendo a comunidade no processo do milagre. Isso nos lembra que em tempos de necessidade, podemos buscar ajuda e apoio daqueles ao nosso redor e que Deus pode usar outras pessoas como instrumentos de sua provisão. Outro aspecto importante é a obediência às instruções divinas. A viúva seguiu precisamente o que Eliseu lhe disse para fazer, e sua obediência abriu caminho para o milagre. Da mesma forma, devemos estar dispostos a seguir a direção de Deus, confiando que Ele tem um plano perfeito para nossas vidas. Finalmente, a história da viúva e o profeta Eliseu nos encoraja a confiar que Deus é capaz de suprir nossas necessidades de maneiras inesperadas e milagrosas. Quando enfrentamos dificuldades financeiras ou outras necessidades, podemos lembrar dessa história e confiar que Deus é fiel para prover. Sua provisão é abundante e Ele é capaz de transformar nossas circunstâncias. Ao refletirmos sobre essa história, sejamos encorajados a confiar em Deus, obedecer suas instruções e usar os recursos que temos com fé. Deus é fiel para multiplicar o que temos e suprir nossas necessidades de maneiras milagrosas. Uma das histórias mais icônicas de provisão divina na Bíblia é a jornada dos israelitas pelo deserto, sob a liderança de Moisés, depois que foram libertados da escravidão no Egito. Essa jornada, que durou 40 anos, é relatada nos livros de Êxodo e Números e é rica em lições sobre a fidelidade de Deus e a dependência dele em tempos de necessidade. Os israelitas enfrentaram muitas dificuldades no deserto, incluindo a falta de água e comida. Em várias ocasiões, eles murmuraram contra Moisés e Arão, questionando se Deus realmente cuidaria deles. Porém,
Em cada situação de necessidade, Deus proveu de maneira milagrosa, demonstrando seu amor e cuidado pelo seu povo. Um exemplo notável é a provisão de água em Massa e Meribá. Quando o povo estava sedento e murmurava contra Moisés, Deus instruiu Moisés a golpear a rocha com sua vara. Ao fazer isso, a água jorrou da rocha, saciando a sede do povo. Êxodo 17:1-7. Esta ação simboliza a provisão de Deus em meio à aridez do deserto, lembrando-nos que Ele é capaz de suprir nossas necessidades, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Outro exemplo é a provisão do maná e das codornizes. Deus proveu maná, um alimento celestial, que aparecia todas as manhãs e que o povo coletava para se alimentar. Deus também enviou codornizes para fornecer carne. Êxodo 16. Essa provisão diária nos ensina sobre a dependência contínua de Deus para nossas necessidades diárias e a confiança em sua fidelidade. Além disso, Deus forneceu direção e proteção aos israelitas por meio de uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Êxodo 13, 21, 22. Essas manifestações físicas da presença de Deus guiavam e protegiam o povo em sua jornada, simbolizando a orientação e proteção divina em nossas próprias vidas. Essas histórias no deserto nos ensinam várias lições importantes. Em primeiro lugar, a fidelidade de Deus. Mesmo quando o povo duvidava e murmurava, Deus permanecia fiel em prover para suas necessidades. Isso nos lembra que Deus é fiel e digno de confiança, independentemente das nossas circunstâncias. Além disso, a jornada dos israelitas nos ensina sobre a importância da obediência e da dependência de Deus. Deus instruiu o povo a coletar o maná diariamente, exceto no sábado, e a confiar nele para a provisão do dia seguinte. Isso nos desafia a depender de Deus diariamente, confiando que Ele suprirá nossas necessidades no tempo certo. Outro aspecto importante é a gratidão. O povo muitas vezes se queixava e esquecia das bênçãos que Deus já tinha fornecido. Somos desafiados a cultivar um coração grato e a reconhecer as muitas maneiras pelas quais Deus nos tem abençoado. A jornada pelo deserto também nos ensina sobre a provisão de Deus em nossa caminhada espiritual. Assim como os israelitas foram guiados e protegidos por Deus em sua jornada para a terra prometida, somos chamados a confiar em Deus para guiar e prover em nossa caminhada espiritual. Ao refletirmos sobre essas histórias, sejamos encorajados a confiar na fidelidade de Deus, a depender dele diariamente e a cultivar um coração grato. Deus é capaz de suprir nossas necessidades de maneiras miraculosas e sua fidelidade é eterna. A história de como as bênçãos de Deus acompanharam os israelitas quando obedeceram às suas instruções é um testemunho poderoso da importância da obediência e da fidelidade. Encontrada em Deuteronômio 28, essa passagem descreve as bênçãos que Deus prometeu ao seu povo se eles obedecessem fielmente aos seus mandamentos. Deus declarou por meio de Moisés que se os israelitas obedecessem completamente ao Senhor e seguissem todos os seus mandamentos, eles seriam abençoados de várias maneiras. Deus prometeu bênçãos na cidade e no campo, bênçãos nos filhos, nas colheitas e nos rebanhos. Ele prometeu que os celeiros seriam cheios e que tudo em que eles colocassem as mãos seria abençoado. Além disso, Deus prometeu proteção contra inimigos e prosperidade nas terras que eles iriam possuir. Deuteronômio 28, 1, 14. Essas bênçãos incluíam prosperidade material. Deus prometeu abundância nas colheitas e nos rebanhos, o que significava uma provisão contínua para as necessidades materiais do povo. Proteção divina. Deus garantiria a segurança,
do povo contra seus inimigos, prometendo que eles fugiriam em 7 direções diferentes. Saúde e vida longa. Deus prometeu que os israelitas seriam abençoados com boa saúde e vida longa. Reconhecimento e elevação. Deus faria com que as nações reconhecessem que os israelitas eram um povo abençoado e os elevaria acima de outras nações. Provisão abundante. As bênçãos de Deus resultariam em prosperidade abundante, garantindo que o povo nunca estivesse em falta. Essa passagem nos ensina que a obediência a Deus é fundamental para experimentar suas bênçãos. Quando seguimos os mandamentos de Deus e vivemos de acordo com seus princípios, abrimos as portas para suas bênçãos em nossas vidas. Isso não significa que não enfrentaremos desafios, mas que Deus estará conosco e proverá para nós em todas as circunstâncias. Além disso, a história das bênçãos de obediência nos lembra da fidelidade de Deus. Ele cumpre suas promessas e é fiel à sua palavra. Quando obedecemos a Deus, podemos confiar que Ele cumprirá suas promessas e abençoará nossas vidas de maneiras extraordinárias. Outro aspecto importante é que as bênçãos de Deus são abrangentes e afetam todas as áreas de nossas vidas. Não se limitam apenas às necessidades materiais, mas incluem saúde, proteção, prosperidade e reconhecimento. Isso nos mostra que Deus se preocupa com todos os aspectos de nossas vidas e deseja nos abençoar de maneira completa. A história das bênçãos de obediência do povo de Israel também nos desafia a refletir sobre nossa própria obediência. A Deus, estamos seguindo fielmente seus mandamentos e vivendo de acordo com seus princípios? Estamos confiando em suas promessas e buscando sua direção em nossas vidas? A obediência a Deus é um ato de fé e confiança, e quando nos dedicamos a seguir seus caminhos, podemos experimentar suas bênçãos abundantes. Ao enfrentar desafios financeiros e outras dificuldades, lembremos das bênçãos que Deus prometeu àqueles que obedecem a seus mandamentos. Sejamos encorajados a viver em obediência e fidelidade a Deus, confiando que Ele é fiel para prover e abençoar nossas vidas de maneira extraordinária. O Biznur 15. A bênção de Salomão. A história de Salomão, o filho de Davi, é uma das narrativas mais notáveis sobre sabedoria e bênçãos financeiras na Bíblia. Salomão é lembrado como o rei mais sábio e um dos mais ricos de Israel, e sua vida nos ensina importantes lições sobre a provisão divina e a importância de buscar a sabedoria de Deus. Após a morte de Davi, Salomão se tornou rei de Israel. Uma noite, o Senhor apareceu a Salomão em um sonho e disse: "Peça-me o que quiser e eu lhe darei." 1 Reis 3:5. Salomão poderia ter pedido riquezas, poder ou uma vida longa, mas em vez disso, ele pediu sabedoria para governar o povo de Israel com justiça. Ele disse: "Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e para distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo?" 1 Reis 3:9. Deus ficou agradado com o pedido de Salomão e lhe concedeu não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra, como ninguém antes dele ou depois dele teria. Deus disse: "Como você não pediu nem riqueza, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu. Dou a você sabedoria e conhecimento, e também darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei teve antes de você e nenhum terá depois de você." 2 Crônicas 1:11-12. A sabedoria de Salomão se tornou famosa, atraindo pessoas de todos os cantos da terra, incluindo a rainha de Sabá,
que veio para testar a sabedoria de Salomão e ficou maravilhada com suas respostas e sua riqueza. 1 Reis 10, 1, 13. Salomão usou sua sabedoria para administrar o reino, julgar com justiça e construir o templo de Deus em Jerusalém, tornando-se um exemplo de liderança sábia e justa. A história de Salomão nos ensina várias lições importantes sobre a provisão divina e a busca pela sabedoria. Em primeiro lugar, vemos que Deus valoriza a sabedoria e a concede generosamente àqueles que a buscam sinceramente. Salomão poderia ter pedido qualquer coisa, mas escolheu pedir sabedoria para cumprir sua responsabilidade como rei. Isso nos desafia a buscar a sabedoria de Deus em nossas próprias vidas, confiando que Ele nos dará o discernimento necessário para tomar decisões justas e sábias. Além disso, a história de Salomão nos lembra que Deus é capaz de abençoar abundantemente aqueles que buscam a sua sabedoria e seguem seus caminhos. Salomão não buscou riquezas ou poder para si mesmo, mas Deus o abençoou com abundância material como resultado de sua busca pela sabedoria divina. Isso nos ensina que quando priorizamos a sabedoria de Deus e a justiça em nossas vidas, Ele é fiel para prover para nossas necessidades e nos abençoar de maneiras extraordinárias. Outra lição importante é que a verdadeira riqueza e prosperidade vem da sabedoria e do favor de Deus. Salomão foi abençoado com riquezas além da medida, mas sua maior bênção foi a sabedoria que lhe permitiu governar com justiça e discernimento. Isso nos lembra que, embora as bênçãos materiais sejam valiosas, a verdadeira prosperidade está enraizada na sabedoria e no relacionamento com Deus. A história de Salomão também nos ensina sobre a importância de usar a sabedoria e os recursos que Deus nos dá para beneficiar os outros e honrar a Deus. Salomão usou sua sabedoria para construir o templo de Deus e governar o povo com justiça, deixando um legado duradouro de liderança sábia e justa. Isso nos desafia a usar os dons e recursos que Deus nos deu para servir aos outros e glorificar a Deus em todas as áreas de nossas vidas. Ao refletirmos sobre a história de Salomão, sejamos encorajados a buscar a sabedoria de Deus, confiando que Ele é fiel para prover e abençoar nossas vidas de maneiras extraordinárias. Deus valoriza a sabedoria e a concede generosamente àqueles que a buscam sinceramente. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, chegamos ao fim deste estudo bíblico sobre Jesus te ensina a alcançar milagres financeiros. Parabenizo a todos vocês que estiveram conosco até agora. Vocês são verdadeiramente especiais e importantes, pois poucas pessoas têm o comprometimento e a perseverança de chegar ao final de um vídeo como este. Antes de encerrarmos, gostaria de pedir que comentem a seguinte frase: Eu creio nos milagres financeiros de Jesus. Por quê? Escrevam suas razões e compartilhem suas experiências. Isso será uma demonstração poderosa de seu compromisso com a fé e nos permitirá conhecer os nomes dos escolhidos que chegaram até o final de nossas narrações. Chegar até aqui é um testemunho de sua fé e dedicação. Este vídeo foi mais do que apenas uma lição. Foi uma jornada espiritual em busca de revelações divinas para a sua vida financeira. Ao compartilhar este vídeo e se inscrever no nosso canal, você está ajudando a difundir a palavra de Deus e a alcançar mais pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Pense nisso como uma semente que você está plantando para colher bênçãos abundantes no futuro. Se ainda não se inscreveu no canal, faça um apelo sincero para que o faça agora. Imagine o impacto que podemos causar juntos, espalhando essa mensagem para aqueles que estão sedentos por um sinal de Deus. A inscrição no canal é mais do que apenas um clique. É um compromisso com a difusão do Evangelho e com o apoio àqueles que encontram força e esperança através dessas mensagens.
Deixe-me usar uma metáfora. Pense em nossa fé como uma chama. Se a mantivermos sozinha, eventualmente pode apagar. Mas, se juntarmos nossas chamas, podemos criar um fogo ardente que ilumina o caminho para muitos outros. Ao se inscrever e compartilhar este vídeo, você está contribuindo para manter essa chama acesa e espalhar luz em tempos de escuridão. Além disso, inscrever-se no canal e curtir nossos vídeos é um pequeno gesto com um grande impacto. Não apenas ajuda a aumentar a visibilidade de nossos vídeos no YouTube, mas também é um ato de fé. Ao fazer isso, você está dizendo: eu acredito no poder da palavra de Deus e quero que mais pessoas sejam abençoadas por ela. Finalmente, convido todos vocês a ficarem alguns minutos em silêncio ao término deste vídeo. Deixe a música tocar e dedique esses momentos para louvar e agradecer ao Senhor pelo dia de hoje. Não pause este vídeo até que ele termine completamente, para não interromper essa conexão espiritual. Use esses minutos finais para refletir sobre o que aprendemos e para sentir a presença de Deus em sua vida. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Que Deus abençoe suas vidas financeiras de maneiras que vocês nunca imaginaram. Que vocês possam experimentar milagres financeiros e testemunhar a fidelidade de Deus em cada aspecto de suas vidas. Muito obrigado por estar conosco até o final. Continuem firmes na fé e na esperança, sabendo que Deus é fiel para prover e abençoar abundantemente. Até o próximo estudo. Paz em Cristo.